de resolução define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. O presidente da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto da linha do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131 de 95, na Lei 93.9496, especialmente nos artigos 78, 79, 26A, parágrafo 4º do artigo 26, parágrafo 3º do artigo 32, bem como no Decreto 6.861 de 2009 e com fundamento no parecer CNE-CB 13/2012, homologado por despacho do senhor Ministro da Educação, publicou no Diário Oficial da União de 2012. Considerando o direito a uma educação escolar diferenciada para os povos indígenas, assegurando pela Constituição Federal de 1988 e pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho OIT sobre os povos indígenas e tribais, promulgada no Brasil por meio do Decreto 5.051 de 2004, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da Organização das Nações Unidas, ONU, pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 939496, bem como por outros documentos nacionais e internacionais que visam assegurar o direito à educação como um direito humano e social. As recomendações do parecer CNE-CB 10/2011, que trata da oferta da língua estrangeira nas escolas indígenas do ensino médio, as orientações do parecer CNE-CB número 1/2011 e do parecer CNE-CB número 9 de 2011, que tratam, respectivamente, do questionamento do Conselho da Educação Escolar Indígena dos Amazonas a respeito da transformação do colegiado em órgão normativo e da proposta de fortalecimento e implementação do regime de colaboração mediante arranjos de desenvolvimento da educação. As deliberações da primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em novembro de 2009, considerada espaço democrático privilegiado de debates e de decisões com o intuito de celebrar, promover e fortalecer a educação escolar indígena. As determinações do Decreto 6.861 de 2009, que dispõe sobre a educação escolar indígena e define sua organização em territórios etnoeducacionais, considerando finalmente as contribuições ao texto desta diretriz apresentadas pelos participantes dos 2 seminários nacionais sobre direitos para a educação escolar indígena, realizado respectivamente nos anos de 2011 e 2012 pelo Conselho Nacional de Educação, bem como aquelas enviadas por diversas pessoas e instituições durante o processo de consulta pública. Resolve, artigo 1º, esta resolução define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica oferecida em instituições próprias. Parágrafo único. Estas diretrizes curriculares nacionais estão pautadas pelos princípios da igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, fundamentos da educação escolar indígena. Título 1 dos objetivos. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica têm por objetivos 1. Orientar as escolas indígenas da educação básica e o sistema de ensino da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, na elaboração, desenvolvimento e avaliação de seus projetos educativos. 2. Orientar os processos de construção do instrumento normativo do sistema de ensino, visando tornar a educação escolar indígena projeto orgânico articulado e sequenciado da educação básica entre suas diferentes etapas e modalidades, sendo garantida a especificidade dos processos educativos indígenas. 3. Assegurar que os princípios da especificidade do bilinguismo e multilinguismo da organização comunitária e da interculturalidade fundamentam os projetos educativos da comunidade indígena, valorizando suas línguas e conhecimentos tradicionais. 4. Assegurar que o modelo da organização e gestão das escolas indígenas leve em consideração as práticas socioculturais e econômicas das respectivas comunidades, bem como sua formação de produção de conhecimento, processos próprios de ensino e de aprendizagem e projetos socioetários. 5. Fortalecer o regime de colaboração entre o sistema de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, fornecendo diretrizes para a organização da educação escolar indígena na educação básica no âmbito dos territórios etnoeducacionais. 6. Normatizar dispositivos constantes na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 143 de 2003, no que se refere à educação e meios de comunicação, bem como os mecanismos de consulta livre, prévia e informada. 7.
Orientar os sistemas de ensino da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, a incluir tanto no processo de formação de professores indígenas quanto no funcionamento regular da educação escolar indígena, a colaboração e atuação de especialistas em saberes tradicionais como os tocadores de instrumentos musicais, contadores de narrativas míticas, pajés e xamãs, rezadores, raizeiros, parteiras, organizadores de rituais, conselheiros e outras funções próprias é necessário ao bem viver dos povos indígenas. 7. Zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às comunidades indígenas como qualidade social e pertinência pedagógica, cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e perspectiva dos próprios povos indígenas. Título 3. Dos princípios da educação escolar indígena. Artigo 3º. Constitui objetivos da educação escolar indígena proporcionar aos indígenas, suas comunidades e povos 1. A recuperação de suas memórias históricas e a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. 2. O acesso às informações, conhecimentos técnicos, científicos e culturais da sociedade nacional e demais sociedades indígena e não indígena. Parágrafo único. A educação escolar indígena deve se constituir num espaço de construção de relação interétnicas orientada para a manutenção da pluralidade cultural, pelo reconhecimento de diferentes concepções pedagógicas e pela afirmação dos povos indígenas como sujeitos de direito. Artigo 4. Constitui elementos básicos para a organização, a estruturação e o funcionamento da escola indígena. 1. A centralidade do território para o bem viver dos povos indígenas e para seus processos formativos e, portanto, a localização das escolas em terras habilitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por território de diversos estados ou municípios contíguos. 2. A importância das línguas indígenas e dos registros linguísticos específicos dos português para o ensino ministrado nas línguas maternas da comunidade indígena como uma das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo. 3. A organização escolar própria nos termos detalhados na resolução. 4. A exclusividade do atendimento à comunidade indígena por parte dos professores indígenas oriundos das respectivas comunidades. Parágrafo único. A escola indígena será criada em atendimento à reivindicação ou por iniciativa da comunidade interessada ou com a anuência da mesma, respeitadas suas formas de representação. Artigo 5º. Na organização da escola indígena deverá ser considerada a participação de representantes da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como 1. Suas estruturas sociais. 2. Suas práticas socioculturais, religiosas e econômicas. 3. Suas formas de produção de conhecimentos, processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem. 4. O uso de materiais didáticos pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. 5. A necessidade de edificação da escola com características e padrões construtivos de comum acordo com a comunidade usuária ou da predisposição de espaços formativos que atendam aos interesses da comunidade indígena. Artigo 6º. O sistema de ensino deve assegurar às escolas indígenas estrutura adequada às necessidades dos estudantes e das especificidades pedagógicas da educação diferenciada, garantindo laboratórios, bibliotecas, espaços para atividades esportivas e artísticos culturais, assim como equipamentos que garantam a oferta de uma educação escolar de qualidade sociocultural. Título 3. Da organização da educação escolar indígena. Artigo 7. A organização das escolas indígenas e das atividades consideradas letivas podem assumir variadas formas como séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudo, como tempos e espaços específicos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. Em todos os níveis e modalidades da educação escolar indígena devem ser garantidos os princípios de igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, contando preferencialmente com professores e gestores das escolas indígenas, membros das respectivas comunidades indígenas. Parágrafo 2º.
Os saberes e as práticas indígenas devem ancorar o acesso a outros conhecimentos de modo a valorizar os modos próprios de conhecer, investigar e sistematizar de cada povo indígena, valorizando a oralidade e a história indígena. Parágrafo 3º. A educação escolar indígena deve contribuir para o projeto socioetário e para o bem viver de cada comunidade indígena, contemplando ações voltadas à manutenção e preservação de seus territórios e dos recursos neles existentes. Parágrafo 4º. A educação escolar indígena será acompanhada pelo sistema de ensino por meio da prática constante de produção e publicação de materiais didáticos diferenciados na língua indígena em português e bilíngue, elaborado pelos professores indígenas em articulação com os estudantes indígenas para todas as áreas de conhecimento. Artigo 8º. A educação infantil, etapa educativa e de cuidados é um direito dos povos indígenas que deve ser garantido e realizado com o compromisso de qualidade sociocultural e de respeito aos preceitos da educação diferenciada e específica. Parágrafo 1º. A educação infantil pode ser também uma opção de cada comunidade indígena que tem a prerrogativa de, ao avaliar suas funções e objetivos a partir de suas referências culturais, decidir sobre a implantação ou não da mesma, bem como sobre a idade de matrícula de suas crianças na escola. Parágrafo 2º. O sistema de ensino deve promover a consulta livre, prévia e informada acerca da oferta de educação infantil a todos os envolvidos com a educação das crianças indígenas, tais como os pais, mães, avós, os mais velhos, professores, gestores escolares e lideranças comunitárias, visando a uma avaliação que expresse os interesses legítimos de cada comunidade indígena. Parágrafo 3º. As escolas indígenas que ofertam educação infantil devem 1. Promover a participação da família e dos sábios especialistas nos conhecimentos tradicionais de cada comunidade em todas as fases de implantação e desenvolvimento da educação infantil. 2. Definir em seu projeto político-pedagógico em que a língua ou línguas serão desenvolvidas as atividades escolares de forma a oportunizar o uso das línguas indígenas. 3. Considerar as práticas de educar e de cuidar de cada comunidade indígena como parte fundamental da educação escolar das crianças de acordo com seus espaços de tempo socioculturais. 4. Elaborar materiais didáticos específicos e de apoio pedagógico para a educação infantil, garantindo a incorporação de aspectos socioculturais indígenas significativos e contextualizados para a comunicação indígena de pertencimento da criança. 5. Reconhecer as atividades socioculturais desenvolvidas nos diversos espaços institucionais de convivência e sociabilidade de cada comunidade indígena. Casas de cultura, casas de língua, centros comunitários, museus indígenas, casas de memória, bem como outros espaços tradicionais de formação, como atividades letivas definidas nos projetos políticos pedagógicos e nos calendários escolares. Artigo 9º. O ensino fundamental, direito humano, social e público subjetivo aliado à ação educativa da família e da comunidade deve ser constituído em tempo e espaço de formação para a cidadania indígena plena, articulada tanto ao direito à diferença quanto ao direito à igualdade. Parágrafo 1º. O ensino fundamental deve garantir aos estudantes indígenas condições favoráveis à construção do bem viver de sua comunidade, aliando em sua formação escolar conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais e práticas culturais próprias. Parágrafo 2º. O ensino fundamental deve promover o acesso aos códigos de leitura e da escrita, aos conhecimentos ligados às ciências humanas da natureza, matemática, linguagem, bem como do desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas necessárias ao convívio sociocultural da pessoa indígena com sua comunidade de pertença e com outra sociedade. Parágrafo 3º. No ensino fundamental, as práticas educativas e as práticas do cuidar são indissociáveis, visando o pleno atendimento das necessidades dos estudantes indígenas em seus diferentes momentos de vida, infância, juventude e fase adulta. Parágrafo 4º. A oferta do ensino fundamental como direito público subjetivo é de obrigação do Estado e, para isso, deve-se promover a sua universalização nas comunidades indígenas que demandarem essa etapa de escolarização. Artigo 10. O ensino médio, um dos meios de fortalecimento dos laços de pertencimento
identitário dos estudantes com seus grupos sociais de origem deve favorecer a continuidade sociocultural dos grupos comunitários em seus territórios. Parágrafo 1º. As propostas de ensino médio devem promover o protagonismo de estudos indígenas, ofertando-lhes uma formação ampla, não fragmentada, que oportunize o desenvolvimento das capacidades de análise e de tomada de decisão, resolução de problemas, flexibilidade para continuar o aprendizado de diversos conhecimentos necessários às suas interações com seu grupo de pertencimento e com outras sociedades indígenas e não indígenas. Parágrafo 2º. O ensino médio deve garantir aos estudantes indígenas condições necessárias à construção do bem-viver de suas comunidades, aliado em sua formação escolar. Conhecimento científico, conhecimentos tradicionais e práticas culturais próprias de seus grupos étnicos de pertencimento num processo educativo dialógico e transformador. Parágrafo 3º. Cabe ao sistema de ensino, por meio de ações colaborativas, promover consultas livres, prévias e informadas sobre o tipo de ensino médio adequado às diversas comunidades indígenas, realizando o diagnóstico das demandas relativas à etapa da educação básica em cada realidade sociocultural e indígena. Parágrafo 4. A comunidade indígena, por meio de seus projetos de educação escolar, tem a prerrogativa de decidir o tipo de ensino adequado aos seus modos de vida e organização socioetária nos termos da Resolução CNE-CB número 2 de 2012. Parágrafo 5º. Na definição do ensino médio que atenda à necessidade dos povos indígenas, o uso de suas línguas se constitui em importante estratégia pedagógica para a valorização e promoção da diversidade sociolinguística brasileira. Artigo 11. A educação especial é uma modalidade de ensino transversal que visa assegurar aos estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação o desenvolvimento das suas potencialidades socioeducacionais em todas as etapas e modalidades da educação básica nas escolas indígenas por meio da oferta de atendimento educacional especializado AEE. Parágrafo 1. O Ministério da Educação, em sua função indutora e executora de políticas públicas educacionais, articulando com o sistema de ensino, deve realizar diagnósticos da demanda por educação especial nas comunidades indígenas, visando criar uma política nacional de atendimento aos estudantes indígenas que necessitem de atendimento educacional especializado AEE. Parágrafo 2º. O sistema de ensino deve assegurar a acessibilidade aos estudantes indígenas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e com altas habilidades e superdotação por meio de prédios escolares, equipamentos mobiliários, transporte escolar, recursos humanos e outros materiais adaptados à necessidade desses estudantes. Parágrafo 3º. No caso do estudante que apresente necessidades diferenciadas de comunicação, o acesso aos conteúdos deve ser garantido por meio de utilização de linguagens e códigos aplicáveis como o sistema Braille e a língua brasileira de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa e da língua indígena, facultando-lhes e às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequada, ouvindo os profissionais especializados em cada caso voltado à garantia de educação de qualidade sociocultural como um direito dos povos indígenas. Parágrafo 4. Para que o direito à aprendizagem dos estudantes indígenas da educação especial seja assegurado, é necessário também que a instituição de pesquisa desenvolvam estudos com o objetivo de identificar e aprimorar a língua brasileira de sinais ou outros sistemas de comunicação próprios utilizados entre pessoas surdas e indígenas em suas respectivas comunidades. Parágrafo 5º. Na identificação da necessidade educacional especial dos estudantes indígenas, além das experiências dos professores indígenas, opinião da família, das questões culturais, a escola indígena deve contar com o assessoramento técnico especializado e o apoio da equipe responsável pela educação especial em parceria com as instâncias administrativas da educação escolar indígena no sistema de ensino. Parágrafo 6º. O atendimento educacional especializado na educação escolar indígena deve assegurar a igualdade de condições para o acesso e permanência e conclusão com sucesso dos estudantes que demandam esse atendimento. Artigo 12. A educação de jovens e adultos
Caracteriza-se como uma proposta pedagógica flexível, com finalidade e funções específicas e tempo de duração definido, levando em consideração os conhecimentos das experiências de vida dos jovens e adultos, ligada às vivências cotidianas, individuais e coletivas, bem como ao trabalho. Parágrafo 1º. Na educação escolar indígena, a educação de jovens e adultos deve atender a realidades socioculturais e interesses da comunidade indígena, vinculando-se aos seus projetos de presente e futuro, sendo necessária a contextualização da sua proposta pedagógica de acordo com as questões socioculturais da comunidade. Parágrafo 2º. A oferta da educação de jovens e adultos no ensino fundamental não deve substituir a oferta regular dessa etapa da educação básica na educação escolar indígena, independente da idade. Parágrafo 3º. Na educação escolar indígena, as propostas educativas de educação de jovens e adultos, numa perspectiva de formação ampla, devem favorecer o desenvolvimento de uma educação profissional que possibilite aos jovens e adultos indígenas atuarem nas atividades socioeconômicas e culturais de sua comunidade, com vista à construção do protagonismo indígena e da sustentabilidade de seus territórios. Artigo 13. A educação profissional e tecnológica na educação escolar indígena deve articular os princípios da formação ampla, sustentabilidade socioambiental e respeito à diversidade dos estudantes, considerando-se as formas de organização das sociedades indígenas e suas diferenças sociais, políticas, econômicas e culturais, devendo contribuir na construção da gestão territorial autônoma, possibilitando a elaboração de projetos de desenvolvimento sustentável e de produção alternativa para a comunidade indígena, tendo em vista, em muitos casos, as situações de desassistência e falta de apoio para seus processos produtivos. 2. Articular-se aos projetos comunitários definidos a partir das demandas coletivas dos grupos indígenas, contribuindo para a reflexão e construção de alternativas de gestão autônoma dos territórios, de sustentabilidade econômica, de segurança alimentar, de educação, de saúde e de atendimento às mais diversas necessidades cotidianas. 3. Proporcionar aos estudantes indígenas a oportunidade de atuação em diferentes áreas do trabalho técnico necessária ao desenvolvimento de suas comunidades, como as da tecnologia da informação, saúde, gestão territorial e ambiental, magistério e outras. Parágrafo único. A educação profissional e tecnológica nas diferentes etapas e modalidades da educação básica nos territórios etnoeducacionais pode ser realizada de modo interinstitucional em convênio com as instituições de educação profissional e tecnológica, institutos federais de educação, ciências e tecnologias, instituições de educação superior, outras instituições de ensino e pesquisa, bem como com a organização indígena e indigenista, de acordo com a realidade de cada comunidade, sendo ofertada preferencialmente nas terras indígenas. Título 4 do Projeto Político Pedagógico das Escolas Indígenas. Artigo 14. O projeto político-pedagógico, expressão de autonomia e de identidade escolar, é uma referência importante na garantia do direito a uma educação escolar diferenciada, devendo apresentar os princípios e objetivos da educação escolar indígena de acordo com as diretrizes curriculares institucionais nacionais e localmente, bem como as aspirações das comunidades indígenas em relação à educação escolar. Parágrafo 1º. Na educação escolar indígena, os projetos políticos pedagógicos devem estar intrinsecamente relacionados com os modos de bem viver dos grupos étnicos em seus territórios, devendo estar alicerçado nos princípios da interculturalidade, bilinguismo e multilinguismo, especificidade, organização comunitária e territorialidade. Parágrafo 2º. O projeto político-pedagógico da escola indígena, construído de forma autônoma e coletiva, valorizando os saberes e a oralidade e a história de cada povo em diálogo com os demais saberes produzidos por outras sociedades humanas, deve se articular aos projetos societários etnopolítico das comunidades indígenas, contemplando a gestão territorial e ambiental das terras indígenas e a sustentabilidade das comunidades indígenas.
Parágrafo 3º. A questão da territorialidade associada à sustentabilidade socioambiental e cultural das comunidades indígenas deve orientar todo o processo educativo definido no projeto político-pedagógico, com o intuito de fazer com que a escola contribua para a continuidade sociocultural dos grupos indígenas em seus territórios, em benefício do desenvolvimento de estratégias que viabilizem os seus projetos de bem viver. Parágrafo 4. As escolas indígenas, na definição dos seus projetos político-pedagógicos, possuem autonomia para organizar suas práticas pedagógicas em ciclos, seriação, módulos, etapas em regimes de alternância de tempo integral ou outra forma de organização que melhor atenda à especificidade de cada contexto escolar e comunitário indígena. Parágrafo 5º. Os projetos político-pedagógicos das escolas indígenas devem ser elaborados pelos professores indígenas em articulação com toda a comunidade educativa, liderança, os mais velhos, pais, mães ou responsáveis pelos estudantes, os próprios estudantes, contando com a assessoria do sistema de ensino e de suas instituições formadoras, das organizações indígenas e órgãos indigenistas do Estado e da sociedade civil e serem objeto de consulta livre, prévia e informada para sua aprovação comunitária e conhecimento junto ao sistema de ensino. Parágrafo 6. O sistema de ensino, em parceria com a Organização Indígena, Fundação Nacional do Índio, FUNAI, instituições de educação superior, bem como outras organizações governamentais e não governamentais, devem criar e implementar programas de assessoria especializada em educação escolar indígena, objetivando dar suporte para o funcionamento das escolas indígenas na execução do seu projeto político pedagógico. Seção 1 do currículo da educação escolar indígena. Artigo 15. O currículo das escolas indígenas, ligado à concepção e prática que definem o papel sociocultural da escola, diz respeito aos modos de organização dos tempos e espaço da escola, de suas atividades pedagógicas, das relações sociais tecidas no cotidiano escolar, das interações do ambiente educacional com a sociedade, das relações de poder presente no fazer educativo e nas formas de conceber e construir conhecimentos escolares, constituindo parte importante dos processos sociopolíticos e culturais de construção da identidade. Parágrafo 1º. Os currículos da educação básica na educação escolar indígena, em uma perspectiva intercultural, devem ser construídos a partir dos valores e interesses etnopolítico das comunidades indígenas em relação aos seus projetos de sociedade de escola, definidos nos projetos políticos pedagógicos. Parágrafo 2. Componente pedagógico dinâmico, o currículo deve ser flexível, adaptado ao contexto sociocultural das comunidades indígenas em seus projetos de educação escolar indígena. Parágrafo 3º. Na construção dos currículos da educação escolar indígena, devem ser consideradas as condições de escolarização dos estudantes indígenas em cada etapa e modalidade de ensino, as condições de trabalho do professor, os espaços e tempos da escola e de outras instituições educativas da comunidade e fora dela, tais como museus, memoriais da cultura, casa da cultura, centros culturais, centro ou casas de línguas, laboratórios de ciências e de informática. Parágrafo 4. O currículo na educação escolar indígena pode ser organizado por eixos temáticos, projeto de pesquisa, eixos geradores ou matrizes conceituais em que os conteúdos das diversas disciplinas podem ser trabalhados numa perspectiva interdisciplinar. Parágrafo 5º. Os currículos devem ser ancorados em materiais didáticos específicos escritos na língua portuguesa, nas línguas indígenas e bilíngue, que reflitam a perspectiva intercultural da educação diferenciada elaborada pelos professores indígenas e seus estudantes e publicado pelos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 6. Na organização curricular da escola indígena, devem ser observados os critérios. 1.
de reconhecimento da especificidade das escolas indígenas quanto aos seus aspectos comunitários bilíngues e multilíngues, de interculturalidade e diferenciação. 2. De flexibilidade na organização dos tempos e espaços curriculares, tanto no que se refere à base nacional comum, quanto à parte diversificada, de modo a garantir a inclusão dos saberes e procedimentos culturais produzidos pelas comunidades indígenas, tais como línguas indígenas, crenças memoriais, saberes ligados à identidade étnica, às suas organizações sociais, às relações humanas, às manifestações artísticas, às práticas desportivas. 3. De duração mínima anual de 200 dias letivos, perfazendo no mínimo 800 horas, respeitando-se a flexibilidade do calendário das escolas indígenas, que poderá ser organizado independente do ano civil, de acordo com as atividades produtivas e socioculturais das comunidades indígenas. 5. 4. De adequação da estrutura física dos prédios escolares às condições socioculturais e ambientais das comunidades indígenas, bem como às necessidades dos estudantes nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. 5. De interdisciplinaridade e contextualização na articulação entre os diferentes campos do conhecimento por meio do diálogo transversal entre disciplinas diversas e do estudo e pesquisa de temas de realidade dos estudantes e de suas comunidades. 6. De adequação das metodologias didáticas e pedagógicas às características dos diferentes sujeitos das aprendizagens em atenção aos modos próprios de transmissão do saber indígena. 7. Da necessidade de elaboração e uso de materiais didáticos próprios nas línguas indígenas e em português, apresentando conteúdos culturais próprios às comunidades indígenas. 8. De cuidar da educação das crianças nos casos em que a oferta da educação infantil for solicitada pela comunidade. 9. De atendimento educacional especializado complementar ou suplementar à formação dos estudantes indígenas que apresentem tal necessidade. Artigo 16-A. Observação deste critério demandam por parte do sistema de ensino e de suas instituições formadoras a criação das condições para a construção e o desenvolvimento dos currículos das escolas indígenas com a participação da comunidade indígena, promovendo a gestão comunitária e democrática e diferenciada da educação escolar indígena, bem como a formação inicial e continuada dos professores indígenas, docentes e gestores que privilegie a discussão a respeito das propostas curriculares das escolas indígenas em atenção aos interesses e especificidade de suas respectivas comunidades. Seção 2. Da avaliação. Artigo 17. A avaliação, como um dos elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem, é uma estratégia didática que deve ter seus fundamentos e procedimentos definidos no projeto político-pedagógico. Ser articulada a proposta curricular, as metodologias, ao modelo de planejamento e gestão, à formação inicial e continuada dos docentes e demais profissionais da educação, bem como ao regimento escolar das escolas indígenas, devendo, portanto, aprimorar o projeto político-pedagógico da educação escolar indígena. Parágrafo 1. A avaliação deve estar associada aos processos de ensino e aprendizagem próprios, reportando-se às dimensões de participação e de protagonismo indígena, objetivando a formação de sujeito sócio-histórico autônomo capazes de atuar ativamente na construção do bem-viver de seus grupos comunitários. 2. A avaliação do processo de ensino e aprendizagem na educação escolar indígena deve ter como base os aspectos qualitativos, quantitativos, diagnósticos, processuais, formativos, dialógicos e participativos, considerando-se o direito de aprender as experiências de vida dos diferentes atores sociais e suas características culturais, os valores, as dimensões cognitivas, afetivas, emocionais, lúdicas, de desenvolvimento físico e motor, dentre outros. Parágrafo 3º. As escolas indígenas devem desenvolver práticas de avaliações que possibilitem
a reflexão de suas ações pedagógicas no sentido de reorientá-las para o aprimoramento dos seus projetos educativos, da relação com a comunidade, da relação entre professor e estudante, assim como da gestão comunitária. Parágrafo 4. Nos processos de regularização da escola indígena, os conselhos de educação devem criar parâmetros de avaliação interna e externa que atendam à especificidade das comunidades indígenas, garantindo-lhe o reconhecimento das normas e o ordenamento jurídico próprio, considerando 1. Suas estruturas sociais, suas práticas socioculturais e suas atividades econômicas. 2. Suas formas de produção de conhecimento e seus processos próprios e métodos de ensino e aprendizagem. Artigo 18. A inserção da educação escolar indígena no processo de avaliação institucional das redes de educação básica deve estar condicionada à adequação desse processo às especificidades da educação escolar indígena. Parágrafo único. A avaliação institucional da educação escolar indígena deve contar necessariamente com a participação e contribuição de professores e lideranças indígenas e conter instrumentos avaliativos específicos que atendam aos projetos políticos pedagógicos da escola indígena. Seção 2. Dos professores indígenas, formação e profissionalização. Artigo 19. A qualidade sociocultural da educação escolar indígena necessita que sua proposta educativa seja conduzida por professores indígenas como docente e como gestores pertencentes à sua respectiva comunidade. Parágrafo 1. Os professores indígenas no cenário político e pedagógico são importantes interlocutores nos processos de construção do diálogo intercultural, mediando e articulando os interesses de sua comunidade com os da sociedade em geral e com os de outros grupos particulares, promovendo a sistematização e organização de novos saberes e práticas. Parágrafo 2. Compete aos professores indígenas a tarefa de refletir criticamente sobre as práticas políticas pedagógicas da educação escolar indígena, buscando criar estratégia para promover a interação dos diversos tipos de conhecimento que se apresentam e se entrelaçam no processo escolar. De um lado, os conhecimentos ditos universais a que todos os estudantes indígenas ou não devem ter acesso, e de outro, os conhecimentos étnicos próprios ao seu grupo social de origem, que hoje assumem importância crescente no contexto escolar indígena. Artigo 20. Formar indígenas para serem professores e gestores das escolas indígenas deve ser uma das prioridades do sistema de ensino e de suas instituições formadoras, visando consolidar a educação escolar indígena como um compromisso público do Estado brasileiro. Parágrafo 1. A formação inicial dos professores indígenas deve ocorrer em cursos específicos de licenciatura em pedagogia, interculturais ou complementares, quando for o caso, em outros cursos de licenciatura específica ou ainda em cursos de magistério indígena de nível médio na modalidade normal. Parágrafo 2º. A formação inicial será ofertada em serviço e, quando for o caso, concomitante com as próprias escolarização dos professores indígenas. Parágrafo 3º. Os cursos de formação de professores indígenas em nível médio ou licenciatura devem enfatizar a constituição de competência, referências em conhecimentos, saberes, valores, habilidades e atitudes pautadas nos princípios da educação escolar indígena. Parágrafo 4. A formação de professores indígenas deve estar voltada para a elaboração, o desenvolvimento e avaliação de currículos e programas próprios, bem como a produção de materiais didáticos específicos e a utilização de metodologias adequadas de ensino e pesquisa. Parágrafo 5º. O sistema de ensino e suas instituições formadoras devem garantir os meios dos acessos, permanência e conclusão exitosa por meio de elaboração de planos estratégicos diferenciados para que os professores indígenas tenham uma formação com qualidade sociocultural com regime de colaboração com outros órgãos de ensino. Parágrafo 6. O sistema de ensino e suas instituições formadoras devem assegurar a formação continuada dos professores indígenas, compreendida como componentes essenciais da profissionalização
docente e estratégia de comunidade do processo formativo articulada à realidade da escola indígena e à formação inicial dos seus professores. Parágrafo 7. O atendimento às necessidades de formação continuada de profissionais do magistério indígena dar-se-á pela oferta de cursos e atividades formativas criada e desenvolvida pelas instituições públicas de educação, cultura e pesquisa em consonância com os projetos das escolas indígenas e dos sistemas de ensino. Parágrafo 8. A formação continuada dos profissionais do magistério indígena dar-se-á por meio de cursos presenciais ou cursos à distância, por meio de atividades formativas e cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização, bem como programa de mestrado ou doutorado. Parágrafo 9. Organizações indígenas e indigenistas podem ofertar formação inicial e continuada de professores indígenas, desde que solicitada pela comunidade indígena e terem suas propostas de formação autorizadas e reconhecidas pelos respectivos conselhos estaduais de educação. Artigo 21. A profissionalização dos professores indígenas, compromisso étnico e político do Estado brasileiro, deve ser promovida por meio da formação inicial e continuada, bem como pela implementação de estratégias de reconhecimento e valorização da função sociopolítica e cultural dos professores indígenas, tais como 1. Criação da categoria professor indígena como carreira específica do magistério público de cada sistema de ensino. 2. Promoção do concurso público adequado à particularidades linguísticas e culturais da comunidade indígena. 3. Garantia das condições de remuneração compatível com sua formação e isonomia salarial. 4. Garantia de jornada de trabalho nos termos da Lei 11.738 de 2008. 5. Garantia de condições condignas de trabalho. Parágrafo 1. Essas garantias devem ser aplicadas não só aos professores indígenas que exercem a docência, mas também àqueles que exercem a função de gestão no sistema de ensino, tanto nas próprias escolas indígenas, quanto na Secretaria de Educação ou nos seus órgãos afins. Parágrafo 2º. Para estes últimos, o sistema de ensino deve também promover a formação inicial e continuada nas áreas de gestão democrática, comunitária e diferenciada da educação escolar indígena, visando uma melhor adequação das atividades de elaboração, execução e avaliação do projeto político-pedagógico das escolas e das redes de ensino. Parágrafo 3. Recomenda-se ao sistema de ensino a criação de uma comissão paritária, composta pelos representantes da Secretaria de Educação, das lideranças comunitárias e dos professores indígenas para a regularização da carreira do magistério indígena, bem como, quando de sua implementação, a sua adequada avaliação, visando a elaboração e implementação da política pública voltada para a garantia da qualidade sociocultural da educação escolar indígena. Parágrafo 4. Essa comissão se fará formada e terá suas funções acompanhadas no âmbito do espaço institucionais criado nos diferentes sistemas de ensino para tratar das políticas de educação escolar indígena, tais como comitês, fóruns, comissões ou conselhos de educação escolar indígena. Título 5. Da ação colaborativa para a garantia da educação escolar indígena. Seção 1. Das competências constitucionais e legais no exercício do regime de colaboração. Artigo 22. As políticas de educação escolar indígena serão efetivadas nos territórios etnoeducacionais por meio da articulação entre os diferentes sistemas de ensino, definindo-se no âmbito do regime de colaboração suas competências e corresponsabilidades. Artigo 23. Na oferta e promoção da educação escolar indígena para os povos indígenas, é exigido no plano institucional, administrativo e organizacional dos entes federados o estabelecimento e o cumprimento articulado de norma específica de acordo com as competências constitucionais e legais estabelecidas em regimes de colaboração. Artigo 24. Constitui atribuições da União. 1. Legislar privativamente e definir diretrizes e políticas nacionais para a educação escolar indígena. 2.
coordenar as políticas dos territórios etnoeducacionais na gestão da educação escolar indígena. 3. Apoiar técnica e financeiramente o sistema de ensino na oferta de educação escolar indígena, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa com a participação dessa comunidade em seus acompanhamento e avaliação. 4. Ofertar programas de formação de professores indígenas, gestores e docentes e das equipes técnicas do sistema de ensino que executam programas de educação escolar indígena. 5. Criar ou redefinir programas de auxílio ao desenvolvimento da educação a fim de atender à necessidade escolar indígena. 6. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações na área da formação inicial e continuada de professores indígenas. 7. Promover a elaboração e publicação sistemática de material didático específico e diferenciado destinado a escolas indígenas. 8. Realizar as conferências nacionais de educação escolar indígena. Artigo 25. Constitui atribuição dos estados. 1. Ofertar e executar a educação escolar indígena diretamente ou por meio de regime de colaboração com seus municípios. 2. Estruturar na Secretaria de Educação instâncias administrativas da educação escolar indígena com a participação de indígenas e de profissionais especializados nas questões indígenas, destinando-lhe recursos financeiros específicos para a execução dos programas de educação escolar indígena. 3. Criar e regularizar as escolas indígenas como unidades próprias, autônomas e específicas no sistema estadual de ensino. 4. Implementar e desenvolver as ações pactuadas no plano de educação elaborado pela Comissão Gestora de Territórios Etnoeducacionais. 5. Promover as escolas indígenas de recursos financeiros, humanos e materiais visando ao pleno atendimento da educação básica para a comunidade indígena. 6. Instituir e regulamentar o magistério indígena por meio da criação de categoria de professor indígena, admitindo os professores indígenas no quadro de magistério público mediante concurso específico. 7. Promover a formação inicial e continuada de professores indígenas, gestores e docentes. 8. Promover a elaboração e publicação sistemática de material didático e pedagógico específico e diferenciado para o uso nas escolas indígenas. Parágrafo 1º. As atribuições dos estados com a oferta de educação escolar indígena poderá ser realizado em regime de colaboração com os municípios, ouvida as comunidades indígenas, desde que estes tenham se constituído em sistema de educação próprio e disponham das condições técnicas e financeiras adequadas. Parágrafo 2º. As atribuições dos estados e do Distrito Federal se aplicam aos municípios no que couber. Artigo 26. Constitui atribuições do Conselho de Educação. 1. Estabelecer critérios específicos para a criação e regularização das escolas indígenas e dos cursos de formação de professores indígenas. 2. Autorizar o funcionamento e reconhecimento das escolas indígenas e dos cursos de formação de professores indígenas. 3. Regularizar a vida escolar dos estudantes indígenas quando for o caso. Parágrafo único. Em uma perspectiva colaborativa, os conselhos de educação podem compartilhar ou delegar funções aos conselhos de educação escolar indígena, podendo ser criados por ato do executivo ou por delegação dos próprios conselhos de educação em cada realidade. Seção 2. Dos territórios etnoeducacionais. Artigo 27. Os territórios etnoeducacionais devem se constituir nos espaços institucionais em que os entes federados, as comunidades indígenas, a organização indígena e indigenista e as instituições de ensino superior pactuarão as ações de promoção da educação escolar indígena, efetivamente adequada à realidade social, histórica, cultural e ambientais do grupo e comunidades indígenas. Parágrafo 1. Os territórios etnoeducacionais objetivam promover o regime de colaboração para a promoção e gestão da educação escolar indígena, definindo as competências comuns e privativas da União, Estado, Município e o Distrito Federal, aprimorando os processos de gestão e de financiamento da educação escolar indígena e garantindo a participação efetiva da comunidade indígenas interessadas. Parágrafo 2º.
Para a implementação dos territórios etnoeducacionais, devem ser criados ou adaptados mecanismos jurídicos administrativos que permitam a sua constituição em unidades executoras com dotação orçamentária próprias, tais como os consórcios públicos e os arranjos de desenvolvimento educacionais. Parágrafo 3. Os territórios etnoeducacionais estão ligados a um modelo de gestão das políticas educacionais indígenas pautada pelas ideias de territorialidade, protagonismo indígena, interculturalidade na promoção do diálogo entre povos indígenas, sistemas de educação e demais instituições envolvidas, bem como pelo aperfeiçoamento do regime de colaboração. Parágrafo 4. As comissões gestoras dos territórios etnoeducacionais são responsáveis pela elaboração, pactuação, execução, acompanhamento e avaliação dos planos de ação definidos nos respectivos territórios. Parágrafo 5º. Recomenda-se a criação e estruturação de uma Comissão Nacional Gestora dos Territórios Etnoeducacionais com representações de cada território para o acompanhamento e avaliação das políticas educacionais instituídas neste espaço. Título 6 das Disposições Gerais. Artigo 28. É responsabilidade do Estado brasileiro em relação à educação escolar indígena o previsto no artigo 208 da Constituição Federal de 1988, no artigo 4 do inciso 9 e no artigo 5º, parágrafo 4 da Lei nº 939496 e no dispositivo desta resolução. Artigo 29. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.